galera! Suavidade! Tudo de buenas? Hoje eu gostaria de falar sobre o Evangelho puro e simples. Cristianismo puro e simples. Lá em Romanos 5, fala assim, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado da morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, Adão pecou e aí toda a humanidade foi condenada. Aí vou passar lá pro 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação para todo mundo. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha isso. O Evangelho não é você ter que fazer alguma coisa ou você ter que pagar um sacrifício ou essas coisas que as pessoas fazem para conseguir a salvação. O Evangelho não é isso. O Evangelho é graça. Única e exclusivamente pela bondade e misericórdia de Deus. Adão pecou e assim toda a humanidade foi condenada à morte eterna. Aí Deus enviou seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, para a gente ser justificado e ter os pecados perdoados. E isso é o Evangelho, isso é a boa notícia. Então, você não é amado por Deus por você fazer muitas coisas boas, você não é perdoado dos seus pecados e muito menos salvo por você fazer muitas coisas boas ou por você fazer muitas coisas erradas ou por você já ter feito muitas coisas erradas ou boas. Deus não te ama mais ou menos pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele te ama porque Ele escolheu te amar, simplesmente por isso. E isso é que é incrível. Aí ele vai lá e dá 2 mandamentos pra gente. Amar Ele acima de todas as coisas, mais que a nossa obrigação, porque Ele nos amou primeiro. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amar o nosso próximo... Ah, mas aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa me odeia, aquela pessoa me faz mal. Ele não tá falando pra gente amar o próximo ou respeitar o próximo pelo que a pessoa te dá. Ou seja, se a pessoa te amar, aí você ama. Se a pessoa te respeitar, aí ela merece seu respeito. Então aquela história de não respeito porque ela não se dá o respeito, não existe isso. Ele não tá pondo condição a você fazer algo. Ele tá falando pra você fazer, independente, da mesma forma que ele fez com a gente. Independente se você é pecador ou se você é o santinho do pau oco, ele te ama. Entende? É independente, então você tem que amar o próximo, respeitar, ter compaixão e ajudar
independente se a pessoa faz o mesmo com você, e tanto que ele fala: orai pelos que vos perseguem, amar os seus inimigos. É por isso, é porque ele fez isso com a gente, e da mesma forma que ele fez isso com a gente, ele espera que a gente faça isso com as pessoas. E é assim que o amor de Cristo é propagado pelo mundo. Por isso que por isso que a gente fala muitas vezes que no evangelismo é bom você falar com as palavras, né, explicar e tal, mas é bem melhor você agir nas ações, porque as pessoas veem um amor que hoje em dia tá tão difícil de se ver. Diversas tragédias, diversas coisas horríveis que acontecem entre pais e filhos, entre namorado e namorada, assassinatos, coisas absurdas acontecem, e aí quando tem um ato de amor incondicional pelo seu próximo, a pessoa fica tipo assim, uau. E aí Cristo como a gente pode dizer, Cristo é apresentado para ela por meio do seu ato de amor. Então, pense nisso, tenha mais atos de amor, tenha mais... Não pense no que você vai receber em troca, no que a pessoa te fez. Só ame, entende? E isso faz com que o amor de Deus, o amor de Cristo, alcance mais e mais pessoas. Até mesmo na sua família, na sua casa, se você tem um ente querido, um parente que não conhece Jesus e ele te estressa, te maltrata, tipo assim, não te valoriza, mostre amor com ele, tipo, não dê na mesma moeda, sabe? Dê na moeda, assim, que ele não esperava. Ele te xinga, aí você fala, tipo assim, você fica na sua, ou você faz um ato de amor pra ele, alguma coisa que ele não esperava naquele momento que você faria, sabe? E aí, ele vai ficar pensando, tipo assim, nossa, o que essa pessoa tem? O que ela tem de diferente? Jesus, entende? Então, lembre disso no seu dia a dia. Um simples sorriso, um simples abraço, uma simples gentileza pode refletir o amor de Jesus. Então, nós estamos juntos. Valeu, falou e é nóis!